Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai que habita os altos céus. A Ti, Senhor, a honra. A Ti, Senhor, a glória, o domínio e o poder e o louvor e a majestade e a vitória e as ações de graças pelos séculos dos séculos sem fim, por toda a eternidade e antes de todas as eras. Glória, glória, glória ao Teu santo nome e ao Cordeiro, ó Senhor dos exércitos, os céus e a terra e todo o universo, em todas as vastas imensidões de Teu domínio. Todo ser que vive, toda criatura, louve e exalte e glorifique e adore ao Teu santo nome. Nós Te rendemos graças nesta manhã do santo sábado. Nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, porque o Evangelho é sobre arrependimento, é sobre perdão, que é concedido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado agora por amor de nós, por amor dos Teus santos, para que fossem reunidos em um só corpo todos aqueles, os que creem no Teu nome, os que são lavados pelo Teu sangue. Permanece conosco nesse instante, Senhor, ao ser aberta a Tua palavra mais uma vez. Fala ao nosso coração poderosamente. Nós Te suplicamos, ó Pai, que as graças e a bênção dos altos céus sejam conosco e que a Tua voz seja ouvida poderosamente falando a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã, dando continuidade ainda aos estudos e as mensagens no livro, o Evangelho de Lucas. Aliás, o texto bíblico para a mensagem desta manhã se encontra em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, do verso 1 até o verso 5. Ora, havia alguns presentes naquele tempo, naquele momento, que falaram a Jesus sobre os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com seus sacrifícios. O Senhor Jesus então respondeu: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores, eram piores do que todos os outros galileus, porque sofreram assim essas coisas? Eu vos digo, não. Mas se não vos arrependerdes, todos vós perecereis. Ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os outros que viviam em Jerusalém? Eu digo não. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, o texto da mensagem dessa manhã, que é um texto de arrependimento, é um texto de salvação para nós. Nós estamos vivendo tempos estranhos como nunca antes na história desse mundo. Não sei se todos estão apercebidos, mas além de todas as outras coisas demais que têm sido faladas, que irão para acontecer, se abater sobre esse mundo, nós também estamos agora chegando muito próximo de uma grande recessão, mais uma vez, uma grande recessão mundial. Aquilo que as pessoas ganham, a massa da população normal, comum, mal está dando para o sustento. Os preços estão disparando. Há uma grande recessão econômica mundial que vai tornar as coisas muito terríveis hoje do que jamais antes foram. As nações tidas como ricas estão enfrentando grandes dificuldades por causa da má gestão, e também porque são sinais proféticos. Nós temos revoltas acontecendo no mundo hoje. Nós temos guerras, e essas guerras, esses conflitos irão explodir ainda mais a partir do ano que vem. Nações irão se rebelar umas contra as outras, e o cumprimento da palavra de Mateus 24 vai ter outra tonalidade, muito mais profunda, muito mais intensa, em todo o mundo, não apenas lá no Oriente Médio, e nas regiões ali. Nós vamos ter guerras, nós temos guerras hoje em curso, que podem levar, nós sabemos, e que vão levar a um conflito geral, um conflito que irá se desatar pelo mundo inteiro. E quão terríveis serão estas circunstâncias, as consequências de um conflito, junto com a recessão,
com preços, com inflação, com eventos terríveis da terra, como terremotos, como furacões. Essa questão da mudança de ventos, esses dias também houve chuva de granizo aqui na nossa região, como em outras também. Então, coisas estão se movendo em um espaço de tempo muito curto. Por exemplo, nós podemos falar sobre os terremotos. Em um espaço muito curto de tempo, nós estamos vendo tremores de terra. E aqui também houve tremores de terra, agora são tremores que aparentemente passam despercebidos, mas que são captados pelos centros lá da geologia que acompanham isso. A Austrália, há uns dias atrás, sofreu inundações terríveis. Nós tivemos ciclones que estão atingindo, e pessoas são atingidas com essas coisas, pessoas são afetadas, várias pessoas morrem. E então nós estamos tendo vários desastres naturais acontecendo, milhares de pessoas sendo mortas e danos acontecendo. E quando você compara isso com o ano que passou, com o ano anterior, você vai ver que as coisas estão cada vez mais atingindo uma proporção muito maior. E esses eventos estão se deslanchando pelo mundo inteiro, estão crescendo no mundo inteiro. A mídia tem noticiado coisas assim, e outras não tem, mas alguns eventos estranhos na natureza já vem acontecendo há alguns anos, como, por exemplo, a morte de peixes. Você já viu essas notícias por aí? Peixes que estão aparecendo mortos ali, aves também. O que está acontecendo? E quantos lugares do mundo essas coisas têm acontecido? Por exemplo, lá na Itália, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil também. Toneladas de peixes, de caranguejos, eles simplesmente estão servindo de sinais para a humanidade, de que o fim de todas as coisas chegou. O fim de todas as coisas chegou. Por mais que se queiram dar uma explicação científica que negue os eventos como apresentados na Escritura, essa explicação não será satisfatória. Se nós formos fazer um levantamento aqui de desastres naturais recentes, nós vamos falar do terremoto do Afeganistão, que houve há uns dias atrás. E esse terremoto aconteceu do nada. As pessoas não estavam esperando. De repente, o terremoto aconteceu e mais de 2.000 pessoas morreram. E mais de 9.000 pessoas ficaram feridas. Você vai poder ver isso lá no site da CNN Brasil. Nós sabemos que Manaus hoje está enfrentando uma seca histórica. E isso é um desastre natural. Queimadas que estão acontecendo ali. Isso tem afetado a vida das pessoas. Nós tivemos uma enchente na Líbia também. Em apenas 90 minutos a chuva choveu algo que não era esperado. E quantas pessoas foram afetadas? Nós tivemos uma tempestade também. E essa tempestade ali deixou mais de 5.000 pessoas mortas. Às vezes, nós corremos o risco, nós que estamos de longe, a imaginar que isso são apenas números. 5.000 pessoas mortas, 2.000 pessoas mortas, mas foi a tempestade mais mortal que já aconteceu naquela região ali da África. 5.000 pessoas mortas, equivale ali a milhares de famílias que foram ali arruinadas, despedaçadas em questão de minutos, de uma hora para outra. Nós tivemos o furacão, chamado Furacão Lee, lá nos Estados Unidos, com ventos de mais de 180 quilômetros, algo terrível de se presenciar. Tivemos terremoto lá no Marrocos também. Foi o mais terrível terremoto que atingiu aquela região ali e deixou mais de 2.000 pessoas mortas lá no Marrocos. Mais de 2.000 pessoas, entre jovens, entre pais de família, entre mães. As pessoas não esperavam. De repente o terremoto veio e 2.000 pessoas morreram. Também inundações lá em Hong Kong. Foi o maior volume de chuva. De mais de 100 anos atrás não tiveram essas chuvas ali. Você pode encontrar algumas imagens na internet. Furacão no México, incêndio como aquele que houve ali no Havaí, mais de 90 pessoas morreram. Também se falaram há uns dias atrás sobre um vírus devastador ali que estava afetando as árvores. E esse vírus estava destruindo ali milhares de árvores lá na Inglaterra, Reino Unido. Definitivamente, meus irmãos, nós estamos hoje vivendo tempos, no mínimo, estranhos. Coisas estranhas estão acontecendo porque o momento de definição está chegou. É um tremor do céu, vamos dizer assim, o tremor da terra, o tremor do mar, da terra seca, pelos eventos que vêm
as nações estão sendo abaladas, os governos do mundo estão sendo abalados, um estranho torpor, como diz na palavra de Deus. Lá em Isaías diz que as trevas cobrem a terra. Isso tem duas aplicações. Nós temos uma treva espiritual e nós temos também trevas físicas. Em breve, as trevas físicas irão cobrir também a terra por determinado período. E a pergunta que nós fazemos, então, em meio a tudo isso é: o que o futuro está nos reservando? Em meio a tudo isso, você já parou para pensar o que nos traz o próximo ano, o que o futuro nos reserva? Como nós vamos reagir a essas coisas que estão para acontecer? Nós cremos com certeza que o Deus vivo, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ele está mostrando o seu poder soberano em todas as coisas. É fato que ele teve a primeira palavra, porque no início ele disse: haja luz e houve luz. Foi a sua palavra, a primeira palavra que determinou todas as coisas. Da mesma maneira, nos nossos dias, é a sua palavra, ele quem terá a última palavra também. Dele tem a última palavra. Não são os cientistas, não são os políticos que determinam as leis, não são os economistas que determinam a economia, aquilo que se pode comprar ou como as coisas devem ser feitas. É Deus quem tem a primeira palavra, é Deus quem tem a última palavra. Lá no livro de Provérbios, capítulo 29, diz assim, que o homem que permanece de dura cerviz, ele tem umas versões mais clássicas, mas o homem que permanece de pescoço endurecido, ou seja, aquele que não se dobra diante de Deus, mesmo depois de muitas repreensões, Provérbios diz isso, Provérbios capítulo 29, essa pessoa então será subitamente destruída, porque não há mais remédio. Estamos vivendo no universo moral, e essas palavras da Escritura, elas são muito impressionantes hoje para nós. Eclesiastes 12, 13 a 14, você conhece esse texto, você conhece esse verso. A palavra diz: de tudo o que foi ouvido, de todas as coisas que você já ouviu, de todas as teorias que você conheceu, daquilo que você ouviu no seu banco lá da faculdade, se você fez uma faculdade, daquilo que você ouviu de lição na sua casa, dita pelos seus pais, do ensinamento que sua mãe lhe deu, de tudo que você imaginar nesse mundo, a conclusão é apenas uma: temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque isto não é a sua escolha, isto não é a sua decisão, isto é o seu dever. É isso que a palavra diz: temei a Deus, guarde os seus mandamentos, este é o seu dever, é o dever de todo ser humano, porque Deus irá julgar tudo quanto é feito, toda a sua ação, mesmo a ação que esteja oculta, seja ela boa ou seja ela má. Eclesiastes 12, 13 a 14. Em 1966, houve um desastre, em outubro de 1966, conhecido como desastre de Aberfan. Esse desastre de Aberfan, ele aconteceu por causa de um grande deslizamento de pedras de uma montanha que veio em alta velocidade, algo que não se estava esperando, e ele esmagou uma escola que ficava ali ao pé daquela montanha. E mais de 140 crianças morreram, e professores também. Algo triste. Esse foi o desastre de Aberfan, e foi o deslizamento de terra, foi em 21 de outubro de 1966, lá na vila de Aberfan. E houve esses dejetos aí da mina, era uma mina de carvão que tem ali, e ela rompeu-se e caiu sobre uma escola primária da vila e casas que havia ali ao redor. E 140 pessoas morreram, 116 crianças morreram. Houve uma destruição, e aquilo causou um impacto emocional nas pessoas. E eventos como estes nos fazem levar a refletir e perguntar, né, Senhor, por que isso acontece? Senhor, por que essas coisas aconteceram? Crianças morreram ali. E o texto da mensagem desta manhã, ele nos mostra que eventos como esse também aconteceram em todas as épocas, mas aqui são apresentados como acontecendo na época do Senhor Jesus. Essas calamidades aconteceram naquele tempo também. As pessoas, elas ficaram perplexas. E a pergunta que devemos nos fazer agora na manhã, inicialmente, é: o que devemos aprender com eles? Eles chegam até o Senhor Jesus e perguntam: Senhor, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor viu o que Pilatos fez? O Senhor viu o que aconteceu com os galileus? Antes disso, a palavra nos diz que os discípulos certa vez se depararam com um homem que era cego de nascença, em João capítulo 9, verso 22. E eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ali havia uma situação que havia prejudicado a vida daquele homem, ele havia nascido cego. Era possível que aquela situação, era a pergunta dos discípulos,
influenciado por toda uma cultura que havia ao redor. Será que esse homem, ele cometeu algum pecado? Será que aquele homem recebeu a cegueira porque ele merecia? Havia alguma possibilidade daquele homem ter concebido algum pecado que vinha dos seus pais, e ao sair do ventre da mãe ele já está sendo punido pelo pecado dos seus pais porque ele nasceu cego? Interessante aqui também notar que nenhum dos discípulos do Senhor Jesus acreditava na reencarnação. Essa doutrina não tem fundamento na Escritura. Eu não acredito em reencarnação. E os discípulos do Senhor Jesus também não acreditavam em reencarnação. Mas mesmo assim eles estavam perguntando ao Senhor Jesus, porque não havia uma explicação lógica. Qual era o sentido de alguém nascer cego? Qual o sentido de alguém nascer com problemas e não poder andar? Qual o sentido de alguém nascer com problemas e não poder raciocinar direito? Tantas crianças nascem hoje assim. Irmãos, não é o karma. Não é o karma daquele jovem, daquele homem, daquela criança que nasceu cego, que fez com que ele nascesse sem visão. É por isso que o Senhor Jesus respondeu em João capítulo 9, verso 3, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Não há conexão entre aquilo que aconteceu, entre a sua família, o seu pai, a sua mãe e a sua cegueira. Mas o que Jesus diz naquele caso que serve para nós é que aquilo aconteceu, era uma calamidade, mas que Deus planejava para aquilo um propósito, e havia um propósito divino. E Cristo diz, isso aconteceu, e já que isto aconteceu, agora a obra de Deus vai se manifestar na sua vida. Também em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, nós temos Moisés e Elias. E Moisés e Elias foram trazidos do céu para falar com o Senhor Jesus. Depois de ter morrido Moisés, depois de Elias ter sido trasladado séculos antes, eles não foram migrar, pagar pelos pecados, migrar para um corpo de uma pessoa, para um corpo de animal, como se diz a doutrina da reencarnação. Não, aqueles dois homens, eles confiaram em Deus, e quando chegou o seu tempo, no propósito divino, Deus os levou então à sua presença. Moisés foi ressuscitado, Elias foi trasladado. A eles foi antecipado aquilo que se dirá aos servos fiéis de todos os tempos, de todas as épocas. Muito bem, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. O texto da mensagem nos fala de um massacre dos galileus, um massacre cruel e vergonhoso que ocorreu durante a vinda do nosso Senhor. Pôncio Pilatos era governador naquele tempo, e Pôncio Pilatos, ele não era coisa boa, ele era odiado, ele era governador da Judéia, e mais tarde nós sabemos que ele encontra-se com o Senhor Jesus no momento daquele julgamento. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele lista algumas coisas que o Pilatos fez, e mostra o quanto ele era odiado. Ele diz que Pilatos fazia de tudo para deixar os judeus com raiva. Ele não respeitava a religião, mesmo tendo de Roma uma decisão, né, determinações de Roma para não perturbar a religiosidade das nações que eram conquistadas. Pilatos uma vez tentou trazer aqueles símbolos romanos para Jerusalém, símbolos pagãos até para dentro do templo, e isso sempre causava problemas. Ele desrespeitava as convenções, ele usou dinheiro do templo roubado para construir um aqueduto, são fatos históricos. E quando eles descobriram aquilo, eles se levantavam em rebelião, e Pilatos esmagava aquela rebelião, e pessoas eram mortas. Todos esses incidentes, eles estão fora do Novo Testamento. As escrituras não fazem questão, Lucas nem Mateus, de registrar essas coisas. São fatos históricos, mas que nos ajudam a entender que tipo de pessoa Pilatos era. Então, não nos deve surpreender esse evento aqui, que aconteceu. Alguns do povo de Deus, pessoas, iam em peregrinação, foram em peregrinação da Galileia. Eram concidadãos do Senhor Jesus, da região em que ele vivia, e eles foram até o templo de Jerusalém. Pais de família, filhos, pessoas que passaram o ano inteiro se preparando para aquilo. Quem sabe boas pessoas aos olhos das pessoas normais, pessoas que iam em busca de Deus, pessoas que, quem sabe, estavam esperando, com certeza, a vinda do Messias. Eles foram para o templo oferecer sacrifícios no templo. E quando eles estavam ali, Pilatos então envia as tropas, e na cabeça dele, temendo algum tipo de motim, alguma coisa, ele entra ali no templo e mata aquelas pessoas. É isso que o texto dessa manhã nos fala. A passagem fala disso, e aquelas pessoas são mortas ali, elas estão oferecendo sacrifícios, e o texto diz que, então, o seu sangue
misturou-se no pátio do templo com o sangue do sacrifício. Isso é uma coisa horrível ali. E aquele local inteiro foi poluído, além de toda aquela tragédia. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Então as pessoas chegam até o Senhor Jesus e vão falar sobre esse evento horrível aqui que aconteceu. E eles começam a falar sobre isso tudo e diz que coisa horrível para alguém. Como alguém pode passar por uma coisa dessas? O que acontecia? Por que aconteceu isso? Será que essa pessoa estava pecando? Como no caso de Jonas, quando Jonas está ali no navio, diz, olha, ele fez alguma coisa errada e a natureza não o deixa viver. Ele precisa pagar por alguma coisa. Então esses que estão no tempo que aconteceu tudo isso com eles estavam pagando por alguma coisa? Era isso que as pessoas estavam perguntando ao Senhor Jesus. Irmãos, mas a primeira lição que podemos tirar aqui desta palavra, eles estão falando com o Senhor Jesus sobre uma manchete. Se fosse hoje nos nossos dias, essa notícia teria saído nos jornais, na capa de jornal. Hoje, como não se usa muito jornal, ela teria aparecido aí no seu celular, no feed do seu celular, nas notícias, e você leria essa notícia em praticamente todos os portais de TV. E a primeira coisa reconfortante em meio a toda essa história é que você pode falar com o Senhor Jesus sobre qualquer coisa. Você pode dizer ao Senhor Jesus sobre qualquer coisa, assim como um homem, uma vez na multidão, ele se levantou e foi perguntar ao Senhor Jesus para dizer, Senhor, olha, tem uma herança aqui, o meu irmão não quer repartir comigo a herança. Lucas capítulo 12, verso 3. Você pode dizer ao Senhor os seus problemas, e você pode acreditar que há respostas. Às vezes a resposta pode ser aberta, mas ainda assim será uma resposta que vai reconfortar o seu coração. Quando o Senhor Jesus fala, no caso do cego, isso aconteceu para que a obra de Deus fosse exibida na sua vida. Aquilo que está acontecendo de ruim pode ser um motivo que Deus quer, pode ser um momento que Deus estava esperando para fazer algo maravilhoso acontecer na sua vida, como no caso do homem que nasceu cego. Às vezes a resposta pode ser também, espere um pouco, espere para ver. Eu não vou te dizer agora, imediatamente, o que você me perguntou. Eu não vou te dizer na hora que você deseja, na hora que você espera, como foi no caso de Abraão. Porque agora nós vemos as coisas como um vidro escuro, como Paulo fala. Nós não conseguimos ter a plena certeza, o pleno entendimento de todas as coisas. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, muitas coisas ainda serão enigmas para nós. E as respostas, irmãos, elas não vão existir, ou não vão ser tão claras como nós precisamos. Mas um dia nós iremos ver tudo face a face. E o Senhor diz, espere e você verá. Mas não temos resposta para todas as perguntas. Por que os inocentes sofrem? Porque coisas ruins acontecem com, entre aspas, pessoas boas. E nós vamos ver na mensagem desta manhã que nós não somos pessoas boas. Quem sabe nós sejamos pessoas boas aos olhos do vizinho, ou aos olhos da sociedade, ou o bom pagador de imposto, que cumpre as leis dos homens, mas diante de Deus nós não somos bons. Bom é apenas um, que é Deus. É o que o Senhor Jesus disse. Então nós não temos conhecimento sobre todas as coisas, mas um dia nós iremos conhecer tão perfeitamente tudo como nós somos conhecidos por Deus. Porque o céu, a presença do Senhor, estar na presença do Senhor, não irá trazer frustração, não vai fazer com que ninguém fique perplexo para sempre, sem compreender as coisas. Deus irá dar conhecimento, entendimento. Por isso Paulo diz, nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então, seja qual for a resposta, o nosso Senhor, ele é chamado de maravilhoso conselheiro. E ele nos ajuda. Você quer saber o que fazer? Busque ao Senhor, ele vai te dizer o que fazer. Ele ajudou duas irmãs que tinham um irmão que estava doente e elas contaram a Cristo sobre isso. E mesmo quando elas dizem ao Senhor que não havia mais o que fazer, Jesus diz, você precisa crer, porque eu nunca fico refém das circunstâncias. Cristo sempre pode fazer algo. Ele sempre pode fazer mais além daquilo que você espera, mais além daquilo que eu espero. Os discípulos de João Batista um dia também contaram ao Senhor sobre que João havia sido assassinado, cortado a cabeça, decapitado. Eles foram e contaram ao Senhor. E o Senhor, então, ajudou a eles e diz, olha, não se turbem. Quem foi João? Foi um grande profeta. E ele também diz hoje a nós, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Confie em mim. Existe um hino que diz, ó que paz perdemos sempre. Ó que dor de coração, só porque não recorremos, ou só porque não levamos tudo que nós sentimos ao bom Deus em oração. Essa é uma estrofe de um hino. As pessoas então estavam falando com Cristo da atrocidade que havia acontecido. Elas foram
massacradas, e aquilo havia também mexido muito com eles que estavam falando isso. Elas foram devoradas por causa da matança dos seus compatriotas. Quem sabe o vizinho de alguém tinha sido morto ali. Eles estavam adorando a Deus no seu templo, e mesmo assim era como se Deus não tivesse feito nada. Deus não fez nada, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Um incrédulo, Pilatos, um pagão, deu ordens aos soldados pagãos e aquela crueldade aconteceu. E a pergunta que vem imediatamente a nós como seres humanos é: por que isso aconteceu? Deus não poderia protegê-los? Por que isso aconteceu com aquelas pessoas? Eles eram devotos, eles eram pessoas religiosas, estavam adorando a Deus, buscando a sua presença, e mesmo assim isso aconteceu. Como entender essas coisas? Como entender o sofrimento que existe hoje neste mundo? Mesmo quando acontece com pessoas aparentemente boas, coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Quando nós analisamos a resposta do Senhor, nós começamos a compreender um pouco sobre qual é o ponto de vista de Deus. O Senhor, ele não dá uma resposta evasiva naquele momento. Ele não diz assim: quem sabe, né, é a vida. Ele não diz assim. Então, o Senhor Jesus, né, poderia ter dito, quem pode dizer, né, qual é o significado? Porque um é morto, o outro é poupado, acontece. Ou então ele podia ter dito, as coisas acontecem, né, acontecem. Ele não falou assim, ele não respondeu assim. Esse seria um comentário, a resposta, quem sabe minha, de milhões de pessoas, mas é um comentário vazio. Cristo não disse, é a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência do mais forte, como muitos dizem hoje. Ele não disse isso. Cristo não era nenhum tipo de pregador darwinista. Cristo não deu essas respostas. Agora, qual a importância da resposta do Senhor Jesus? Porque tudo é importante. Que o homem tem um objetivo principal, que a vida tem um propósito, que Deus está no comando, que os mistérios para nós não são mistérios para Deus. Isso é importante, especialmente quando nós estamos andando no vale da sombra da morte. O Senhor Jesus deu pouca importância ao que esses homens pensavam, porque eles foram mortos, porque eram piores do que outras pessoas. Foi isso que aconteceu, e Cristo diz, eu te digo que não. Aquelas pessoas que foram massacradas por Pilatos não eram piores do que os outros que não foram, cujas vidas deles foram poupadas. Eles não eram piores do que aqueles incrédulos e ateus de hoje, ou do assassino e estuprador que foge ileso durante uma vida inteira e parece que nada acontece com ele. Não, eles não eram piores. Nós precisamos entender que desde que o pecado entrou nesse mundo, existe uma corrente de acontecimentos que está totalmente alterada. Nós vivemos num mundo onde a lei, e quando eu falo da lei, é aquela a corrente da vida, o traço para onde as coisas estão fluindo, ela está morta. A lei, a decisão hoje do mundo é para que se morra. Nosso próprio corpo vive uma morte diária, todos os dias. É como se nós estivéssemos hoje diante de um rio. Você está diante de um rio, você está diante de um riacho, e você vê a correnteza. Aquela correnteza que passa ali, você não tem como alterá-la. Você tem como parar a correnteza e dar marcha ré na correnteza. Ele sempre vai correr para aquele lado. Assim é a corrente de acontecimentos desse mundo. Somente Cristo, Deus, é quem poderia colocar a mão nessa corrente e mudá-la. É humanamente possível fazer com que a correnteza corra ao contrário. E a correnteza é a morte. Nós nascemos para a morte. Mas quando Cristo vem, e apenas Cristo quem conseguiu isso, ele é o único que faz a correnteza mudar. E se você tem fé no seu nome, e você recebe o atuar do seu espírito, e se você crê, você então consegue algo que vem da parte de Deus, que nos é humanamente possível. Essa corrente que flui, que leva para a morte por causa do pecado, ela é paralisada. E você é tirado dela e colocado agora numa corrente que leva para o rio da vida, para a honra e glória de Deus, para a cidade santa. É a vida eterna, onde o mundo, onde a correnteza nos leva agora, não mais. Por isso que Paulo diz, nós éramos levados. Paulo fala da correnteza, quando ele diz, nós éramos levados segundo a inclinação da carne. Esse espírito que atua nos rebeldes, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Mas quando você aceita Cristo, você é tirado da correnteza que leva para a morte, é colocado na correnteza do espírito que leva para a vida. Glória a Deus por causa disso. Mas entenda, desde o momento que entramos nesse mundo, estamos condenados à morte. Desde o momento que um bebê nasce, somos condenados à morte porque somos pecadores. E a morte está rondando, ela está na esquina, ela está dentro de casa,
ela está no quarto, ela está em nós mesmos, a cada minuto, porque nós não temos segurança da vida, nós não temos segurança de respirar o fôlego, o ar que nós temos daqui a 1 minuto, a cada segundo da nossa existência. Então vai ficando claro, quando nós vemos todos os desastres e misérias que existem em toda parte, nós não temos a vida. É por isso que o Evangelho diz, aquele que tem o Filho tem a vida. E mesmo que você morra hoje, mesmo que você perca este fôlego, você terá a vida eterna, porque a vida não é esta vida vivida aqui. Esta vida é a vida da correnteza que leva para a morte. E Deus, então, por isso que o Senhor Jesus fica bem claro agora a compreender. Eu vou te fazer pescador de homens. Glória a Deus por isso nessa manhã e para sempre. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, ele diz, eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te tirar, Pedro, daí dessa correnteza que você está. Eu vou te colocar fora. Eu vou te dar uma linha e um anzol do Espírito, da palavra e do Espírito. E você vai estar pescando aqueles que estão sendo levados pela correnteza da morte para a destruição, porque você agora é um pescador do reino dos céus. Glória a Deus por isso. Certa vez, quando eu lembro, uma das primeiras coisas que eu lembro, eu ainda devia ser muito criança ainda, eu ouvi um sermão de um pastor da igreja. Eu não me lembro mais o nome, mas eu lembro que me impactou muito. Por quê? Porque era um sermão fúnebre. Era um sermão de funeral. Não era um sermão desses pregado hoje, normalmente, que se prega em circunstâncias normais. E me impactou muito esse sermão, porque era um sermão fúnebre, que estava sendo ministrado no funeral. E eu lembro desse sermão porque estava sendo transmitido pela rádio. Um grupo de jovens, alguns deles desbravadores, foi essa situação, eles estavam voltando de ônibus de um acampamento. Eles haviam passado 5 dias maravilhosos ali. Era um ambiente maravilhoso. Quem já foi para esses campal de jovens sabe como é. 5 dias maravilhosos, um ambiente maravilhoso. Eles estavam vindo palestras ali maravilhosas. Sempre vai ter palestras, né? O dia inteiro. Palestra para jovens, palestra para casais, palestra para isso, para aquilo. Então, o momento está recheado ali. E quando chega ali o final, você não quer nem vir embora mais. Isso para um jovem, né, na companhia de outros jovens, é maravilhoso. Eu imagino esses jovens ali, o que é que acontece no acampar para jovens? Você vai ter sorrisos a cada instante, as pessoas estão felizes. Você vai estar ao lado de pessoas que você gosta, pessoas que amam conversar, pessoas que vão falar sobre o futuro. Ali vai ter louvores, você vai ter grupo de louvores, vão estar cantando louvores, vocês vão estar ouvindo mensagens maravilhosas sobre Deus. E para quem já participou sabe disso, deve saber como é bom você estar num ambiente desse, um meio de pessoas que compartilham da mesma fé. E o ônibus cheio de jovens é muito animado, quando se faz essa viagem ali. Quem já fez as viagens de ida e de volta sabe como é. Está cheio de jovens ali da igreja, é animado, eles vão estar o tempo todo ali conversando, cantando, sorrindo, brincando, não é isso? Mas quando eles voltavam, após os 5 dias naquele acampamento, aquele ônibus, que devia vir assim também, cheio de jovens, cantando, felizes, ele derrapou numa alta serra que vinha ali. Quando ele derrapa naquela curva sinuosa, estava chovendo, a pista estava bastante escorregadia. Quando aquele ônibus, ele derrapou ali, ele cai lá embaixo no barranco. E, se eu não me engano, não sei quantos sobreviveram, poucos sobreviveram. Foi uma tragédia terrível, imagine comigo, né? Por que isso aconteceu? Eles haviam passado 5 dias no acampal, felizes, ali, né, na presença, vamos dizer assim, do Senhor, cantando hinos, louvando. E por que aquilo aconteceu? Poucos sobreviveram. Imagina a tristeza para as famílias, para os pais, para as mães. A palavra diz, hoje nós vemos como espelho. Tem coisas que nós não conhecemos, nós só iremos conhecer naquele grande dia. Mas aquela era uma tragédia terrível. E a pergunta que todos estavam se fazendo naquele momento era apenas uma: por quê, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso aconteceu justamente com eles? Por que isso aconteceu com eles? Eles estavam na tua presença, eles estavam fazendo a tua vontade, por que o Senhor não impediu? Essa é outra pergunta. Por que isso aconteceu? E também, por que o Senhor não impediu que isso acontecesse? Bem, irmãos, a primeira resposta, embora não seja satisfatória, nós já temos.
Nós vivemos em um mundo de pecado e morte. As coisas não vão funcionar bem porque você apenas entregou sua vida a Cristo e tudo ao seu redor vai ser perfeito. Não. Essa é a primeira resposta. A segunda pergunta, nós não teremos resposta aqui. Senhor, por que não impedistes? Por que não impedistes? Esse é o mundo que nós vivemos. E esse mundo continuará assim. Ele vai continuar dessa forma. Até o dia que do céu se manifeste o Senhor Jesus em glória e majestade, sobre as nuvens, e dê o ponto final sobre tudo isso. Então, o mundo continua pecador, embora você aceite a Cristo. O mundo continua cheio de erros, cheio de defeitos. As coisas estão programadas para a morte. As coisas estão programadas não para a vida. E nós estamos pisando em morte a cada momento. Não fosse a mão poderosa do Senhor, é a sua soberania, quando Ele coloca a sua mão sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós estaríamos a todo momento sujeitos a termos a vida ceifada, a qualquer momento, a qualquer segundo. Seja uma coisa simples que você se alimente, seja uma coisa simples, o pão da padaria que você compre, pode acontecer qualquer coisa. O mundo vive hoje mergulhado em trevas, é o que diz a palavra. O mundo é um mundo de morte. É um mundo de morte. Por isso você precisa glorificar a Deus a cada momento e clamar a sua misericórdia e saber que se você está vivo agora, é porque Deus tem um plano na sua vida. Então, por favor, em nome de Jesus, não jogue fora os planos que Deus tem preparado para você. Esse é o mundo em que vivemos. E Cristo ainda fala mais sobre isso e diz, ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Você acha que eles passaram por isso? Passaram por um evento natural? Aqueles que morreram no terremoto do Haiti, aqueles que morreram no tsunami de 2011, você acha que você é melhor do que eles? Ou você acha que eles são piores do que você? Ou eles estavam no lugar errado, na hora errada? Você acha que eles eram mais culpados? Não. Eu te digo, não. É o Senhor quem esclarece a confusão dos acontecimentos que acontecem nesse mundo. Ele não fala sobre o vazio dos nihilistas, do nihilismo do mundo. Ele não fala sobre o karma. Ele não diz que você é punido pelo que você fez ou que você deixou fazer em vidas anteriores. Essa é uma filosofia perversa hoje do mundo, uma filosofia maligna. Tem uma história que diz que certa vez o John Lennon acreditava nisso, né? John Lennon e a esposa dele, aquela Yoko Ono, eles estavam dirigindo e de repente o carro dele saiu da pista. Estava lá eu acho que, não sei, Escócia, não sei. E eles foram parar no hospital. E o John Lennon levou lá uns 15 pontos na testa, a esposa também, acordaram lá. E quando eles acordaram lá no hospital, havia lá um irmão que estava naquele hospital e disse, vou aproveitar a oportunidade, vou chamar um pastor para vir falar de Jesus para ele. Então, o pastor foi, essa história é bem conhecida, o pastor David Peterson, da Igreja Livre, foi conversar com o John Lennon. E quando ele está ali conversando com ele pega a Bíblia e diz para ele, olha, você sabe, né, que Jesus morreu por você. E o John Lennon disse, não, olha, o que eu acredito é o seguinte, esse acidente aconteceu, esse ferimento aconteceu por causa do karma. Ou seja, eu tinha de passar por isso, era um karma. E o pastor disse, não, o Filho de Deus, foi o Senhor Jesus que veio ao mundo e ele carregou esse nosso karma. Esse karma que você fala se chama pecado. É o preço, é o pagamento, a culpa do pecado. Ele já carregou isso. E o perdão pode ser nosso hoje por causa de Jesus. E ele aponta para Cristo. Mas nós sabemos que John Lennon nunca aceitou isso. Nessa manhã, nenhum de nós é prisioneiro do karma. A palavra diz que Deus não nos destinou para a perdição, mas para a salvação em Cristo Jesus. Essa não é a causa porque algumas pessoas têm problemas ou tristezas mais do que as outras. Se você é culpado por ter feito alguma coisa, feito algum excesso, carregando uma culpa, um cargo de culpa, por causa dos pecados que você fez, então você pode estar colhendo alguma coisa que você semeou. Existe uma lei da semeadura e da colheita. Mas hoje eu posso ir a Deus, você pode ir a Deus e confessar os seus pecados. A palavra diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e que ele nos purifica de toda injustiça. E que você também precisa pedir perdão, desculpa às pessoas que você magoou. Se você ouviu neste canal, a palavra de Deus, muitas repreensões durante esses sábados, pela sua conduta, se a sua consciência hoje, se a minha consciência está a me convencer, então é o Espírito. Eu não posso permanecer de coração duro, de pescoço duro, se levantando contra o Espírito de Deus. Eu preciso levar a sério o convite da salvação.
Provérbios 29:1 diz, quando o Senhor fala, e se eu me mantenho com a cabeça erguida contra a palavra do Senhor, contra a repreensão, aquela pessoa é destruída, vai ser quebrantada. Por que ela é quebrantada? Porque ela está endurecida, ela é ressecada, porque o Espírito de Deus é o azeite, é o óleo, que faz com que as suas juntas, com que a sua medula, com que o seu corpo possa funcionar perfeitamente, espiritualmente, ser usado para a glória de Deus. Então, qual é a resposta de Jesus ao massacre dessas pessoas? Aquelas que foram massacradas no templo. Bons cristãos estão sofrendo isso, ou aqueles que caiu o edifício. Nós temos duas coisas aqui, uma injustiça relacionada com pessoas crentes, e outra, um evento natural, uma torre que caiu, algo que não era esperado. Nós temos hoje no mundo, e vamos ter as duas coisas acontecendo mais uma vez, mas numa escala muito maior. Pessoas, irmãos de fé, em breve serão perseguidos, muito mais do que já são hoje, no mundo inteiro. E também desastres naturais, assim como aquele da Torre de Siloé, irão acontecer. E milhares de pessoas também terão sua vida ceifada. A pergunta é, essas pessoas são mais pecadoras do que nós? As pessoas que irão passar por isso? Qual a resposta do Senhor Jesus? Cristo responde isso em 3 pontos. Primeiro ponto, eles eram tão pecadores quanto qualquer um das pessoas que escaparam. É o mesmo pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo? Essa é a única razão para que a mensagem do Evangelho venha até nós. Jesus disse, mais uma vez, você acha que esses galileus eram piores pecadores do que todos os outros galileus que sofreram? E o Senhor Jesus diz, eu te digo, não. Jesus repete 2 palavras 2 vezes. Nós estamos vendo aqui que a primeira é, eu te digo, não. E Jesus está falando sobre pecadores aqui. Ele está dizendo que não há meio pecador. Todos somos pecadores, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E ele diz o seguinte, todos são pecadores. Não existe o menos pecador, o mais pecador. Todos precisam da graça de Deus. É por isso que Paulo dizia, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No dia que você perder esse senso, que você precisa ser salvo de Jesus, por Jesus, aliás, no dia que você perder esse senso, se alguém perder esse senso de que é um pecador e que precisa de perdão, você está perdido. Ou aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Você acha que eles eram mais culpados? Jesus repete agora, mais uma vez, a resposta. Eu te digo que não. Eu te digo que não. E no final de tudo ele diz, mas se você não se arrepender, veja, todo o Evangelho. E você vai ver isso muito claro no texto, no miolo da mensagem em Lucas. Lucas capítulo 11, até o capítulo 21, 22. Ele está baseado em arrependimento. E Pedro fala a mesma coisa lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos isso agora há pouco com os irmãos. Arrependei-vos. Isso é o Evangelho, arrependei-vos. O Evangelho não é, te dou um carro novo. O Evangelho não é, tenha uma vida igual a Abraão. O Evangelho não é, se torne rico. O Evangelho não é, se torne um Salomão. O Evangelho não é, Deus vai fazer o melhor para você. O melhor de Deus está guardado. Isso não é o Evangelho. Isso é um falso Evangelho. A mensagem do Evangelho é, arrependa-se. E se você não se arrepende, você rejeita o Evangelho, você rejeita Cristo. Se não vos arrependerdes, Cristo usa todo esse evento aqui e diz, isso é horrível? É. Isso é terrível? Claro que é. Isso é algo horroroso? Claro que é. Tantas coisas são horrorosas que acontecem no mundo todos os dias, mas a coisa mais horrível que existe é perder a salvação. É isso que Cristo está dizendo. A pior coisa que existe é perder a salvação. É pior do que um desastre natural. É pior do que aquelas pessoas que morreram no tsunami de 2011. É pior do que aqueles que morreram nos terremotos e tantas outras coisas mais. Todos os que morreram lá por Pilatos, todos eles eram igualmente pecadores. Paulo deixa isso claro em Romanos 3, 9 e 19. Ele diz assim, somos melhores? De modo nenhum. Tanto judeus quanto gentios, todos estão sob o pecado. E aí você lê o texto. Não há um justo, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Tudo que se fala é como uma sepultura aberta. A língua é um veneno. O veneno da víbora está nos seus lábios. Só há xingamento, amargura. Os pés são rápidos para pecar. A ruína está no caminho. Irmãos, se você não se arrepender, se eu não me arrependo dos meus pecados, é essa a miséria que recai sobre aquele que não se arrepender. E no final de tudo, Romanos 3, 9 e 19, tudo isso acontece. Todos esses predicados malignos aqui, em Romanos 3, 19, 9 a 19, é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É por isso que a palavra diz em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa com o temor do Senhor.
Se você não teme ao Senhor, aquele que não teme ao Senhor, em desagradar ao Senhor, ele irá no caminho da perdição. Ele está descrito em Romanos 3, 9 e 19. Esses são os pontos que Paulo fala. Primeiro ponto, o pecado é universal. Todos, sem exceção, Maomé, todo Maomé, Lincoln, quem seja, Mandela, Papa, que seja, Billy Graham, evangelista, que seja, todos, eu e você, não há um justo sequer. Segundo ponto, a natureza do pecado. Nenhuma atividade do ser humano, nenhum órgão do corpo do ser humano, sem o Espírito de Deus, nós estamos falando aqui da situação do homem que não é convertido, não é transformado. Sem Cristo, nada está isento, está livre dos efeitos do pecado. A laringe, a língua, os lábios, a boca, os pés, os olhos, tudo é afetado pelo pecado. É a mais terrível doença que existe em todo o universo. Tem até um hinozinho, um corozinho, né? Que as crianças falam, cabeça, ombro, joelho e pé. É isso? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Bem, o pecado afeta mais do que isso. Afeta tudo. Não há uma parte do corpo humano que não seja afetada pelo pecado, e somente Cristo Jesus é quem pode nos purificar, a nossa consciência. Pense no canibal, pense, ele não tem consciência, o intelecto, o poder de pensar, o poder de agir, tudo é afetado pela mais terrível doença chamada pecado. Terceiro ponto, terceira consequência do pecado, ele cria dentro do ser humano um viés, um sentimento natural, imutável, intransponível pelas próprias forças, a não ser pelo Espírito Santo, que é o viés anti-Deus. Por isso que diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque é muito fácil para nós dizermos assim, eu não estou errado. Não é verdade? Mas se você proclama o evangelho do reino, você diz assim, você precisa se arrepender. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependa-se e creia que você precisa se arrepender. Porque isso é o reino dos céus. Então eu posso dizer, eu não estou errado. E a palavra diz, você não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Mas diante de Cristo, o que eu devo fazer é não buscar autojustificação. Não importa o que eu pensei, não importa o que eu deixei de fazer, não importa o que eu disse, não importa o que eu fiz, eu preciso chegar até o Senhor e dizer, Senhor, não tenho desculpas, eu sou um pecador. Certa vez eu li um sermão, não sei, uma experiência de um pregador falando que ele estava visitando uma senhora, um grupo de pessoas doentes no hospital, e aquela senhora havia quebrado o braço. Ele vai e fala com ela, e depois dá uma volta, fala com outras pessoas na enfermaria, e ele ouve quando uma senhora diz assim, eu quero morrer. Ela estava desesperada ali, aquela senhorinha já tinha mais de 80 anos ali, e ela começa a dizer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Ela diz, eu quero morrer, ela está desesperada, dizendo que queria morrer. Então ele se aproxima dela, e depois de conversar com ela, acalmá-la, diz, olha, eu tenho uma coisa para dizer à senhora agora, eu preciso dizer isso para a senhora. Se a senhora morrer agora, sem confessar os seus pecados, sem se arrepender, a senhora sabe que a senhora vai se encontrar com Deus. E a senhora deve começar a orar agora, a pensar nisso agora, porque a senhora vai se encontrar com Deus. E a senhora precisa orar assim, ó Senhor Deus, seja misericordioso comigo, que sou uma pecadora, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Mas você sabe o que aquela mulher respondeu? Mesmo ali no leito de morte, a mulher respondeu e disse assim, eu não sou pecadora. Eu não sou pecadora. E ela disse, se você me conhecesse, você saberia que eu não sou uma pessoa ruim. Irmãos, claro que aquela mulher não devia ser uma criminosa, senhorinha, né? Mas é uma pecadora, porque todos pecaram, todos somos pecadores. Mas às vezes nós queremos escolher o pecado, porque nós somos pecadores. Desse pecado eu sou pecador, desse pecado eu não sou. E isso é muito perigoso. A salvação não depende de quem eu seja, mas depende de quem eu creio que pode me salvar. Então, as pessoas ali na enfermaria que estavam ali, né, como as pessoas ficaram? Estava ali um pregador da palavra, se encontrando com uma senhorinha, doente, deprimida, idosa, aí, em vez de animar ela, não, Jesus vai te salvar, o que ele disse para ela? A senhora precisa se arrepender. Ele fez certo. Porque antes de você encontrar a verdadeira alegria, a alegria eterna que leva para o reino dos céus, você precisa encontrar a tristeza pelo pecado. E se você não encontra a tristeza pelo pecado e não se arrepende, você não pode estar diante do Deus eterno. Por que o Filho de Deus se encarnou? Porque ele foi chamado Jesus? Porque ele seria o salvador do seu povo, dos seus pecados. Então, pecado é essa
falta de conformidade, é a rebelião contra Deus. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus. Se você ama o Senhor, você não se rebela contra o Senhor. Se você ama o Senhor, você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a exigência de Deus para nós. O pecado é a conformidade, a falta de conformidade com isso. Então eu não posso dizer eu não sou pecador. Eu não posso escolher o pecado que eu sou pecador e outro dizer eu não sou pecador. O que Jesus está dizendo quando fala contra as pessoas é que toda morte, de uma forma ou de outra, é o resultado do pecado. Não dos pecados particulares que a pessoa possa ter cometido, mas de todos os pecados, porque nós vivemos em um mundo de morte, um mundo de pecado, onde as pessoas são caídas. A morte, ela choca, é de partir o coração, mas a morte que nós vivemos nesse mundo, ela nunca é totalmente justa. Porque Adão, o primeiro pai, desafiou a Deus e trouxe o pecado ao mundo. E assim a morte é um elo, uma corrente que pegou toda a humanidade diante de si e todos vivem cativos. Por isso que o Filho de Deus veio, como diz a palavra, para destruir as obras do diabo. O outro ponto é que a morte súbita, pelo evento natural ou por qualquer outro acidente, não é indicação que a pessoa seja mais pecador do que outros. O Senhor deixa bem claro isso. Não eram mais pecadores. O salário do pecado é a morte. Somos todos pecadores. E por isso todos somos condenados a morrer. E quando existe a morte, a primeira morte, há a perda do corpo. Na segunda morte, que é a morte que conta, há a perda da alma, como o Senhor Jesus falou. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Isso para aqueles que não se arrependeram, que rejeitaram o dom da salvação que há em Cristo Jesus. Ninguém pode evitar isso. Ninguém pode evitar a primeira morte. Mas todos podemos, através de Cristo, ter a vida eterna. Nós precisamos do único Salvador. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Então, guarde na sua mente. Devemos guardar na mente essa certeza do Evangelho. Merecemos a morte eterna, porque somos pecadores. Mas Deus nos amou tanto em Jesus, que enviou seu Filho para morrer por nós, para que possamos ter a vida eterna. Possamos ter a vida eterna. O juiz de toda a terra, ele sempre está exato. É somente a misericórdia de Deus que nos mantém vivos agora, respirando agora, tendo a oportunidade de salvação agora. Devemos dizer: Senhor, eu mereço muito mais, mas pela tua graça eu estou melhor do que eu mereço. Deus me viu no meu pior, Deus vê você no seu pior, aquilo que nenhum ser humano viu, aquilo que ninguém da sua família viu. Deus viu você e ainda assim ele te dá vida agora, nesse momento. Ele te dá prosperidade, ele te dá o alimento, ele está te dando forças para que você viva, porque ele tem um propósito na sua vida. E tudo isso é de graça, não é seu merecimento. A sua salvação não é seu merecimento. É a misericórdia de Deus. O Senhor quem resgata, ele quem livra da escravidão. E por que ele lhe ama assim? Eu era o único que merecia a espada dos soldados do Pilatos. Eu era o único que merecia estar, por exemplo, nas Torres Gêmeas, quando aquilo aconteceu, aquelas 3.000 pessoas, elas não eram piores do que eu, os bombeiros que estavam ali, que morreram, não eram piores do que eu. Claro que tem toda uma coisa por trás daquilo, não estou falando disso, mas quando as pessoas morrem em situações que ninguém entende, em eventos, em tragédias, eu tenho de me perguntar então agora, nessa manhã, o que eu estou fazendo com o tempo da salvação que Deus tem me dado? Eu tenho de perguntar o que você está fazendo com a sua oportunidade de salvação que Deus está te dando a cada minuto. Você está jogando fora a oportunidade da salvação? Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Pessoas têm morrido hoje, jovens, em acidente de carro, e você vai ver aí em pistas afora, uma cruzinha lá. E por que aquilo aconteceu? Quem sabe a história de alguém, minha mãe foi professora da escola dominical, mas morreu com 50 anos de um câncer. Como é que Deus permitiu isso? Muitas vezes as pessoas usam isso como desculpa para desacreditar de Deus, para dizer que Deus não é amor. Não é verdade? Segunda-feira agora, nessa segunda 18, um homem identificado como Leonardo Lourenço, de 46 anos, foi executado com vários tiros no chamado Vale da Perucaba, aqui em Arapiraca. Segundo informações de testemunhas, eu estou lendo aqui a notícia do portal 7 Segundos e outros portais mais aqui da região.
Ele estava caminhando na rua, quando foi surpreendido por homens em um carro branco. Eles desceram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima e fugiram em seguida, tomando o destino ignorado. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava em óbito quando chegaram no local. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas até o momento. Eu havia chegado em casa, irmãos, nessa segunda, dia 18, e quando eu cheguei em casa, um amigo meu, então, ele disse para mim o seguinte: olha, mataram o Palaton. Palaton era o apelido com que Leonardo Lourenço era conhecido aqui. E ele era meu conhecido. Ele era meu conhecido. E quando ele disse isso, mataram o Palaton, eu não acreditei, né? Uma notícia trágica dessas, e eu fiquei, não é possível. E ele imediatamente, né, hoje como o mundo está, as pessoas tudo fotografam, a sensibilidade do ser humano hoje foi embora, por isso que o Senhor Jesus fala, né, o amor de muitos esfriaria. Ele mandou então as fotos, mandou os vídeos do que tinha acabado de acontecer com ele, em torno ali de umas 5 e pouco, 5:30 da tarde. Leonardo Lourenço era meu conhecido, era conhecido Palaton. Quantas vezes eu me encontrava com ele, às vezes que eu me encontrava com ele, eu dizia para ele para que ele deixasse a bebida alcoólica. Eu disse para que ele deixasse a bebida alcoólica de lado. Às vezes, ele ia trabalhar e quando ele voltava do trabalho, eu via as pessoas comentando e às vezes eu também já cheguei a ver ele no trabalho dele, no local de trabalho, ele tinha bebido e estava lá embriagado no local de trabalho. Sentado na frente lá, quase ali naquele coma, né, os olhos fechados, e as pessoas viam aquilo. E um dia eu chamei ele, no outro dia, quando eu encontrei com ele e falei com ele, né, sobre aquilo. Eu também falei com ele sobre Jesus. Eu mandei alguns áudios, mandei os vídeos do canal, mais simples, e sempre de manhã, quase sempre, ele mandava para mim alguma coisa, dizendo bom dia, alguma mensagem, assim, bom dia, Deus seja com você, e nossa, aquelas mensagens tipo mais motivacionais. Quantas e quantas vezes eu falei com ele, mas ele não aceitou. Ele não deu ouvidos. Então, dessa forma assim, implacável, inesperada, a morte estava aguardando ele a poucos metros da sua casa. Quando ele voltava da padaria que tinha ido comprar pão. Leonardo Lourenço, o Palaton, não se arrependeu. Não sei se ele se arrependeu, talvez não, porque antes de ele ser assassinado, ele estava, dizem, né, bebendo, momentos antes. E qual a lição que isso traz hoje para mim? Qual a lição que isso hoje traz para você? Ele era mais pecador do que eu? Ele era mais pecador do que você? O Senhor Jesus diz assim, tudo isso, aprenda uma lição sobre isso. E a lição é, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Todos pecaram. Se você não se arrepender, você também vai morrer. Em que estado eu vou chegar quando a morte chegar? Eu vou estar pronto? Você está pronto? Você se afastou dos seus pecados? Você se voltou para o Cordeiro de Deus? Ele é a sua única esperança. Não há outra esperança. Não diga eu não tenho pecado, não preciso. Você precisa. A palavra de Deus em Amós 4:12 diz, prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Existem duas maneiras de se encontrar com Deus. Feliz, alegre, tendo seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro, ou envergonhado, porque rejeitou a salvação que lhe foi concedida gratuitamente pelo sangue de Jesus. Irmãos, os desastres que vão acontecer nesse mundo, eles serão um megafone de Deus. É o megafone de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento. Evangelho é arrependimento. Todos nós merecemos a morte. Nós nunca paramos para agradecer a Deus, porque Ele nos trata com tanto amor. Mas de repente virão os desastres. Quantas pessoas serão perdidas nesses desastres? Quem sabe parentes, quem sabe amigos, quem sabe vizinhos. Você tem se arrependido, você tem pregado sobre arrependimento para essas pessoas. E o Senhor Jesus diz nessa manhã, você está vendo isso, tudo que aconteceu? Você está vendo tudo isso que vai acontecer? Preste atenção numa coisa, se você não se arrepender também, todos perecereis, você vai perecer também.
se você não se arrepender. Ele diz isso 2 vezes. 2 vezes ele falou. E ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. As últimas palavras que o Senhor Jesus fala antes de subir ao céu, Lucas 24, 47, ele dá uma comissão para que nós preguemos o evangelho de arrependimento e de perdão de pecados. O arrependimento é uma graça salvadora. O arrependimento traz tristeza. Se você não tem tristeza, não tem ódio pelo seu pecado, você não se volta para Deus. É o sinal que Deus está agindo na sua vida. Ele está te dando um novo sentido de vida, uma misericórdia. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Ele nos faça ter ódio pelo que antes nós amávamos, que é pecado. E que agora nos ajude a amar o que antes você odiava, que eu odiava. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Você possa amar a pureza, você possa amar a modéstia, que você possa amar a presença do Senhor, o dia do Senhor, que você possa adorar o único Deus poderoso, amar a sua palavra, estar no meio dos seus santos. Não há vida sem Deus. E acima de tudo, na sua oração, diga: Senhor, ajuda-me a te amar com todas as forças do meu ser. E então você vai ter um verdadeiro arrependimento, que é uma volta. Você se afasta do pecado e você se volta para Deus. Você se volta para Jesus e você atende o convite dele: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Finalizando, havia um homem que estava com tantos fardos de pecado que uma vez decidiu se matar. Ele foi procurar um rio para se jogar lá da ponte para cair lá embaixo. Ele não conseguia deixar o pecado. Ele não conseguia deixar o vício na bebida, na droga, nas coisas ruins desse mundo. Mas quando ele estava prestes a se jogar lá da ponte, ele então começou a ouvir na sua mente uma frase, umas palavras que diziam assim: quem sabe dizer? Era exatamente isso. Quem sabe dizer? Ou quem sabe se? E ele ficou pensando: quem sabe se o quê? Era a voz do Espírito de Deus falando no coração dele. E de repente aquela frase começou a ser completada na mente dele pelo Espírito Santo. E a frase dizia assim: quem sabe dizer? Quem sabe se o Deus vivo, ele ainda pode fazer alguma coisa com a minha vida? Quem sabe dizer até onde Deus vai me deixar ir e depois Deus vai me resgatar? Quem sabe dizer se o Espírito de Deus não está querendo trabalhar comigo agora? Quem sabe dizer que uma pessoa como eu não posso encontrar a misericórdia de Deus? Quem sabe se eu não posso? Quem sabe se a minha oração não vai ser ouvida e não vai chegar até a presença de Deus? Quem sabe se os propósitos de Deus não vão me curar, não vão me recuperar? E depois daquelas palavras, aquele homem caiu no chão em oração e chorou e pediu perdão ao Senhor e pediu uma nova força para viver. Meses depois, quando aquele homem estava familiarizado com a palavra de Deus, ele descobriu que essa frase, quem sabe se, ou quem pode dizer, ela estava lá no capítulo 3, no verso 9 do livro de Jonas. Jonas 3:9. Quem pode dizer, ou quem sabe se Deus se voltará para mim, se ele desistirá, e se ele se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Essa era a mensagem dos ninivitas, foi o que eles disseram quando eles se arrependeram. Quando eles se arrependeram, eles disseram: quem sabe, será que Deus não vai mudar a nossa vida? Vamos clamar. Ah, irmãos, o Celso, que foi um dos maiores perseguidores dos irmãos no 2º século, ele dizia assim: Jesus ele era um louco porque ele disse que veio chamar os miseráveis, ele veio chamar os perversos. Ele rejeitou os bons e escolheu os maus. Naquela época tinha um pregador que se levantou contra o Celso chamado Orígenes. E Orígenes dizia assim: eu concordo com você, Jesus veio chamar os pecadores, mas veio chamar ao arrependimento. É por isso que nós chegamos a Jesus gananciosos, e Jesus nos deixa satisfeitos. Você chega um lascivo, ele te torna puro. Você chega violento como um lobo, ele te torna como um cordeiro. Você chega como um sabe-tudo, e ele te torna humilde como uma criança. Você chega um ante-Deus, e ele te torna piedoso. A palavra diz: se você está em Cristo, você é nova criatura. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Ele nos dê o arrependimento sincero, que Ele nos faça uma nova criatura, que tudo antigo fique para trás. Porque Jesus Cristo pode fazer uma nova vida, um novo ser, uma nova existência para você. Em nome de Jesus. Eu convido-lo a orar nesse momento. Pai que habitas nos altos céus, louvado seja o teu santo nome, porque o evangelho da graça de Deus é sobre perdão. O evangelho da graça de Deus é sobre arrependimento. O evangelho da graça de Deus é sobre salvação. Nós te suplicamos nessa manhã que essa graça se derrame sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos ser novas criaturas. Que nós possamos saber que unicamente debaixo de tuas mãos é que somos vivos, é que temos a vida eterna.
Ajuda-nos a dispor desse tempo que nós temos, do fôlego de vida, da respiração que tem nos dado, para que possamos, Senhor, glorificar o teu santo nome, para que possamos servir ao teu propósito e cumprir o teu querer, porque essa vida não é nossa, essa vida é tua. Toma-nos em teus braços, Senhor. Leva-nos para o reino dos céus. Tira-nos da corrente que leva para o mar de perdição e faz-nos pescadores no reino de Deus. Coloca-nos na corrente do rio da água da vida, que leva-nos para o céu. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Seja Deus. Deus. Glória